Bom dia a todos, o meu nome é Nuno Leite e hoje tenho o prazer de moderar um painel com 4 ilustres convidados para discutirmos o papel dos SIG para criarmos um futuro sustentável. Sem mais demoras, passo a apresentar o painel. Temos o Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Engenheiro Francisco Parada, Diretor de Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, o Engenheiro Luís Ferreira, da Altri, Diretor Florestal da Altri Florestal, e o Engenheiro Rui Barreiros, Administrador de Emas de Beja, Empresa Municipal de Águas e Saneamento. Em nome da EGI Portugal, quero agradecer a vossa disponibilidade para estarmos aqui presentes e debatermos o tema da sustentabilidade. É um tema que nos é querido a nós, mas de facto que acaba por abranger toda a nossa sociedade, e entendemos que este painel deverá contribuir também para trazer a sustentabilidade para cima da mesa, dentro daquilo que é a nossa comunidade, como um desafio global que nos envolve a todos. Criar um futuro sustentável significa adotarmos um modelo de desenvolvimento económico que nos permita satisfazer as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a capacidade da geração futura a conseguir satisfazer as suas necessidades. É hoje consensual que a sustentabilidade tem 3 dimensões, portanto, a dimensão ambiental, económica e social, e é também importante termos presente que, se por um lado existe um limite mínimo para que consigamos ter as condições necessárias para uma sociedade prosperar, existe também um limite máximo no que diz respeito ao consumo dos recursos naturais. Ou seja, a sustentabilidade tem uma interdependência destes domínios e que nos obriga a um equilíbrio permanente neste exercício. Sem mais demoras, passava aqui à discussão com o painel e, a título de introdutório, eu partilhava aqui este verão li um livro que foi publicado pelo Bill Gates este ano, o Como Evitar um Desastre Climático, e o livro começava por apresentar 2 números, 51 mil milhões e 0. 51 mil milhões é a quantidade em toneladas de emissões de gases de efeito de estufa que emitimos mundialmente por ano para a atmosfera. 0 é o valor que pretendemos atingir para reduzirmos ou travarmos o aquecimento global e, de alguma forma, também evitarmos as consequências das alterações climáticas. Portugal tem feito ou tem conseguido cumprir os seus objetivos de redução de emissões, e sei que no último relatório até emitido pela APA falava no nosso número, se não me engano, são 69 milhões de toneladas, se não estou errado, e implicava uma redução de, penso que 5% face aos números do ano anterior, e penso que à volta dos 20, corrija-me Nuno, face a 2005, se não me engano. Pergunto-lhe, neste contexto, e sabemos obviamente que as emissões faz parte daquilo que é a nossa meta para a sustentabilidade, o que é que pode partilhar connosco sobre o desafio da sustentabilidade e os objetivos de sustentabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente? Bem, os objetivos de sustentabilidade da APA, nesse sentido, são os mesmos do país. Isto é, nós somos, por um lado, ao nível do planeamento, ao nível do apoio à legislação, ao nível da implementação, ao nível, no fundo, do seguimento, uma espécie de guardião da galáxia do cumprimento das metas ambientais, sobretudo de descarbonização. O número que deu para o mundo pode-se, de facto, decantar para Portugal. Cerca de 70 milhões de toneladas emitimos atualmente no país e queremos emitir não 0 em 2050, porque isso é tecnicamente impossível, mas 10 milhões. Isto é uma redução de 7 para 1. Mesmo se o mundo fizer algo parecido, estará, 2050, obviamente na senda da descarbonização. E estes 10 milhões de toneladas, que ainda assim emitiremos em 2050, terão que ser compensados pela captura de CO2, pela captura de carbono, pelo solo e, crucialmente, pela floresta. Isto é, Portugal tem que continuar a ser um país florestal, florestado e com uma gestão sustentável da floresta, combatendo os fogos florestais, reintroduzindo a agro-silvopastoriça, enfim, gerindo de forma diferente o território. Isto não se faz sem termos uma noção muito precisa de quantas milhões de troncos estão localizados numa determinada localização, no sítio, como é que é feita a gestão daquela biomassa, se já está muito seca,
versus ainda estar em crescimento para efeitos de prevenção e depois de resposta a fogos florestais, isto não se faz sem sistemas de informação geográfica. Isto não é um salto teórico eu dizer isto assim, metas globais de redução de emissões e de repente SIG. Não, os SIGs são fundamentais, não se consegue gerir o território num país moderno, num país que tem que, ao mesmo tempo, gerir a mobilidade, ao mesmo tempo gerir a construção e as mudanças diárias de usos, na questão da água, qualidade do ar, sem SIGs. A APA, por exemplo, tem hoje, é uma das suas espinhas dorsais, a informação de cariz geográfico para a análise e tomada de decisão. Todos os dias os portugueses recebem informação, por exemplo, sobre qualidade do ar. Há quase 2 décadas que a APA gera um sistema de qualidade do ar baseado em informação geográfica, que depois disponibiliza ao IPMA. E quando há, por exemplo, partículas do Saara ou agora, por exemplo, os efeitos do vulcão, esta informação é destilada num sistema chamado Qualar. A mesma coisa, as pessoas já se habituaram a mês, olhar para a informação sobre disponibilidade de água nas albufeiras, em função da seca, em função da chuva. Essa informação não é gerada, não é trabalhada, não é disponibilizada sem informação geográfica. Tomada de decisão. Isto é sustentabilidade também. Nós, se calhar há 2, 3, 4, 5 anos atrás, cada vez que tomámos uma decisão sobre a localização de uma fábrica, de uma rede elétrica, de um parque florestal, o que fosse, demorávamos 1 ano, se calhar, a decidir e a ler, literalmente a lamber à mão, folhas de papel em termos de encontrar as várias camadas de localização, proteção da natureza, questões florestais, questões de reserva ecológica nacional, questões de edificado construído. Hoje em dia isto faz-se automaticamente e, portanto, as pessoas ganham imenso tempo no licenciamento através de suportes de informação geográfica. Acho que temos muito a fazer ainda, é verdade, mas hoje em dia não conseguimos tomar decisões sem SIGs. Muito obrigado. De facto, começou por dizer uma coisa que é verdade. Os objetivos da APA são os objetivos de todos nós, porque, obviamente, a Agência de Defesa do Ambiente, pelo menos na parte ambiental, acaba por influenciar todos esses desafios. Mudando aqui para um outro setor, e achando aqui a água, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o número 6, é dedicado à água e ao saneamento. Este objetivo visa assegurar a disponibilidade de água e da gestão sustentável da água e do saneamento para todos, portanto, a condição universal. E eu sei que tem sido feito um investimento significativo, pelo menos nas últimas décadas, em criar ou renovar a rede de infraestruturas de águas, mas também em sistemas. E, no entanto, pelo menos no nosso país, não necessariamente em Beja, mas no nosso país, a gestão do recurso água e das perdas de água continua a ser um problema. E isto quando existe uma forte pressão sobre o recurso natural que é a água, seja na sua escassez, com as evidências cada vez mais recentes e com maior confirmação de desertificação de parte do território, bem como contaminação de solos, de aquíferos. Ainda a semana passada li um artigo no Expresso em que referenciava um relatório da APA relativamente à contaminação dos solos. Neste contexto, e também sabemos que o acesso à água também é uma questão não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e económico, o que é que pode partilhar connosco sobre os desafios de sustentabilidade na Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Beja? Antes de mais, obrigado também à EGRI pelo convite e dizer que posso partilhar tudo. Nós, aliás, temos muito essa prática de sermos uma empresa aberta e, portanto, gostamos muito de partilhar as nossas experiências. E, de facto, sendo uma entidade gestora em baixa, portanto, estamos muito dedicados, obviamente, a gerir o ciclo urbano da água nessa componente e sim, de facto, o combate às perdas de água, ou à água não faturada, digamos assim, portanto, às perdas físicas, às perdas financeiras, tem sido, de facto, um objetivo determinante e foi um objetivo que nós perseguimos nos últimos anos e, só para dar alguns números a título de exemplo, partimos há 10 anos atrás com um nível de perdas superior a 40% e fechámos o último ano já abaixo dos 20%, que era o nosso objetivo, é o objetivo nacionalmente definido também pela ERSAR e, portanto, isso dá-nos de facto um grande orgulho, porque nos coloca, por um lado, líderes em termos regionais, no que é esse nível de indicador, e em termos nacionais, portanto, coloca a EMAS de Beja, uma entidade gestora de média dimensão do sul do país, eu diria alinhada com aquilo que de melhor se faz
nesse aspecto. E, no nosso caso, acaba por ter, eu diria, uma importância acrescida neste contexto até da sustentabilidade ambiental, porque estamos numa região onde, obviamente, a escassez de recursos hídricos é conhecida, sem prejuízo de alguns investimentos que têm sido feitos nos últimos anos para minorar esse impacto, nomeadamente o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, que de facto veio disponibilizar, digamos, uma grande massa de água a uma série de utilizadores e, portanto, também daí trazer alguma competição no acesso à água e alguns conflitos entre utilizadores, mas isso podemos deixar para outras questões mais à frente, mas de facto sim. Portanto, eu destacava que a nossa preocupação acaba por ser uma preocupação acrescida quando nos centramos, de facto, numa região onde o acesso à água e a escassez é um problema e vai continuar a ser. Agora, também importa termos presente como é que nós chegamos aqui, não é? E, portanto, estamos na presença também de um conjunto de utilizadores que a ESRI reúne à sua volta e que sabem bem qual é a importância dos sistemas de informação no atingir estes objetivos. E nós aqui conseguimos, e eu diria que o segredo do sucesso, eu digo sempre que são as pessoas, são as nossas equipas, são a motivação, mas também precisamos de pôr ferramentas à disposição. E estas ferramentas, neste contexto, passam muito pelo digital e por a integração que nós conseguimos fazer. Essa é a nossa experiência de juntar a gestão comercial, juntar a gestão operacional à ESRI. Portanto, nós neste momento temos uma integração quase plena, temos mais um desafio ainda para superar em conjunto, que eu vou referir a seguir, mas temos uma integração quase plena do operacional, do comercial e da informação geográfica. E, portanto, foi isso que nos permitiu conhecer ao detalhe a nossa rede, manter o cadastro da nossa rede atualizado, operar sobre a rede em tempo real com equipas no terreno que utilizam tablets e têm o acesso digital aos materiais disponíveis, ao tipo de rede, aos diâmetros, ao cadastro, que permite tomar decisões e, portanto, e depois os vários tipos de utilizadores conseguirem ter acesso à informação em tempo útil e tomar as tais decisões que é preciso tomar. Algumas no imediato, nós somos uma entidade gestora que trata de um serviço essencial, portanto, há decisões que nós temos de tomar no momento e há outras que temos uma janela de oportunidade para pensar sobre elas, mas vamos também recorrer a essa informação que temos centralizada nos nossos sistemas. E, portanto, tudo isto, no fundo, dá-nos ferramentas e disponibiliza e permite-nos melhorar a nossa capacidade, gerir melhor a nossa rede, poupar recursos, poupar água e, portanto, também ajudar-nos, no fundo, a atingir, ou pelo menos a dar o nosso contributo à nossa escala para aquilo que é também a sustentabilidade que se pretende. Temos um desafio que eu neste momento, e nós achamos na EMAS de Beja, que é, digamos, a última fronteira que é preciso resolver e vamos fazê-lo em conjunto seguramente também com a ESRI, tem a ver com a gestão de ativos e, portanto, trazermos, digamos, para o melhor conhecimento disponível que existe neste momento, conseguirmos fazer uma gestão de ativos com uma ligação muito direta e otimizada à parte comercial e à parte do investimento, portanto, vencermos esse desafio, estamos já a trabalhar nisso e, portanto, com essa última interligação, de facto, vamos ter um sistema que nos permite estar preparados para o futuro. Depois também não podemos esquecer que somos uma empresa municipal e, portanto, não visamos o lucro, né? Visamos a recuperação de custos e, portanto, obviamente para dar corpo às nossas necessidades de investimento e, portanto, aqui a sustentabilidade económica também não pode ser esquecida porque, de facto, a ausência dessa sustentabilidade económica cria-nos problemas que nos impedem de intervir naquilo que é o essencial, na renovação da rede e, portanto, na eficiência da própria rede. Portanto, nós temos que gerar recursos financeiros via tarifária, portanto, nós não recebemos transferências dos municípios nem de qualquer outra entidade, portanto, temos essa responsabilidade acrescida de quando se fala em sustentabilidade, pensamos logo na sustentabilidade ambiental, mas não podemos esquecer de maneira nenhuma a sustentabilidade económica, porque sem ela não conseguimos atingir estes níveis de desempenho que nós achamos que são fundamentais para prestar o melhor serviço possível ao melhor preço. 100% de acordo, e juntava ao terceiro vetor, a parte social, e referindo o que começou por dizer o Engenheiro Barrejo, que tem a ver com o sucesso também está muito associado às pessoas.
E, de facto, absolutamente. Estes processos de transformação digital implicam também que as pessoas fazem parte dessa transformação e a sua capacitação para trabalhar de outras formas. Isso também implica uma evolução e, de fundo, faz parte daquilo que é a sustentabilidade social, portanto, quer para os colaboradores ou também para a população que é servida. Mudando agora de setor e focando na área de energia, de acordo com o Inventário Nacional de Emissões de 2001, o setor de energia, que inclui os transportes, representou em 2019 cerca de 70% das emissões nacionais de gases com efeito de estufa. Enquanto, na verdade, a boa parte das emissões na energia está associada à sua produção. E há que esclarecer que a REN é responsável pelo armazenamento e transporte. Por outro lado, fala-se muito também na eletrificação da economia, como a forma de nós conseguirmos reduzir o impacto, não é? E termos uma economia mais próspera e menos carbónica. Mas também não é menos verdade, sabemos que grande parte da energia consumida não é elétrica, portanto uma boa parte da eletricidade é apenas uma pequena parte da energia que é consumida, e mesmo nessa parte, nem toda a energia elétrica é produzida através de fontes renováveis. É verdade que está a crescer, penso que temos uma forte componente hídrica e eólica a crescer, a solar também nos últimos anos, mas há aqui um desafio significativo, falávamos há pouco sobre a questão da energia em si como um setor, porque a energia é fundamental neste processo de transição para uma sociedade mais sustentável. A energia é necessária por qualquer cidadão ou por qualquer empresa, portanto o acesso à energia é fundamental. Não quero fazer comparações com a água, mas é tão fundamental e, portanto, a economia não sobrevive sem energia e, por outro lado, é um fator, portanto, o acesso é um fator de desenvolvimento económico, social e também ambiental. Nesse contexto, passo a palavra e gostaria que partilhasse connosco aquilo que são os desafios na REN para atingirem os seus objetivos de sustentabilidade. Obrigado, Nuno. Para iniciar, gostava de agradecer o convite que fez à REN para estarmos aqui presentes. Bem, começamos por dizer, eu costumo dizer em algumas apresentações, só estamos aqui porque há um conjunto de colegas meus que estão numa sala a garantir o equilíbrio da oferta e a procura. Portanto, quando nós ligamos o interruptor, nós não esperamos que a luz ligue, como se costuma dizer, não é? E, portanto, há um conjunto de colegas que são muito importantes para nós, trabalham todos os dias, 24/7, exatamente para garantir este equilíbrio. Mas respondendo diretamente à questão que coloca, o desafio para a REN é um desafio muito importante hoje em dia para os operadores europeus de transporte e armazenamento de energia. Porquê? Porque todos nós, e em Portugal é a REN, estamos no eixo fundamental daquilo que se espera que seja a transição energética. Por um lado, porque teremos no futuro uma economia muito mais eletrificada que existe hoje, onde as energias renováveis terão um papel muito mais fundamental na geração e, portanto, consequentemente, na redução das emissões de gases de efeito de estufa, mas também, no nosso caso, porque há outro vetor energético que se espera que tenha um desenvolvimento muito grande no próximo futuro, que é o hidrogênio, onde nós também teremos, REN, um papel também muito relevante para garantirmos que esse vetor energético vai ter o seu papel na economia e nas suas utilizações potenciais que estão neste momento a ser equacionadas. Os operadores de rede de transporte têm esse desafio porque, se por um lado, têm que apoiar o cumprimento dos Estados-membros, os cumprimentos daquilo que ficou definido nos Acordos de Paris e que agora, a poucos dias da COP26 em Glasgow, vão ser outra vez avaliados. Por um lado temos essa questão, temos a questão da integração das energias renováveis e das metas que estão definidas por Estado-membro para a integração das energias renováveis no mix de produção de cada um dos países. E depois temos uma questão fundamental que é como é que nós nos vamos adaptar a toda esta realidade. Porque temos hoje em dia uma situação muito diferente do que tínhamos no passado. No passado tínhamos uma produção muito centralizada, fundamentalmente em grandes centrais termoelétricas, e hoje em dia temos uma produção super descentralizada em mini centrais, grande parte delas renováveis. O Nuno referiu há pouco, o solar terá um desenvolvimento gigante nos próximos anos, felizmente para nós cá em Portugal temos boas condições para podermos instalar centrais solares e os operadores veem-se neste desafio nos próximos anos, que obriga mesmo a uma forma de pensar diferente dentro das nossas organizações, que é, por um lado, primeiro,
temos que rejuvenescer as infraestruturas que temos no país, porque são necessárias para termos maior capacidade de transporte, neste caso de energia elétrica. Segundo, esse dimensionamento das novas infraestruturas tem que ser feito já a pensar naquilo que é a própria adaptação às alterações climáticas, de que forma é que estas infraestruturas vão ser construídas para perspectivar que daqui a 50 anos os eventos climáticos extremos são muito diferentes do que acontece hoje em dia. E depois temos que conjugar isto tudo com aquilo que nós sabemos fazer muito bem, que é integrar tudo o que é digitalização na nossa rede. Se há rede que funciona de forma inteligente, são as redes de transporte a nível europeu, porque nós fazemos a gestão ao microsegundo, vamos falar assim, na parte elétrica. Portanto, tudo o que é sensorização, robotização de processos, realidade aumentada, inteligência artificial, é aquilo que hoje em dia estamos a trabalhar para garantirmos que todos os nossos processos são feitos de forma muito mais eficiente e muito mais integrada, para garantirmos aqui a integração daquilo que se prevê que seja no futuro próximo o desenvolvimento da energia na Europa e no mundo inteiro. Ora bem, sendo nós uma empresa de infraestruturas lineares, não há infraestruturas lineares, liga-se diretamente com sistemas de informação geográfica. Portanto, o que é que nós temos hoje em dia, e é aí que estamos a trabalhar de forma muito significativa, é esta integração total entre a informação que vem no terreno, de várias fontes, e aquilo que, à distância ou no campo, os colegas conseguem aceder e fazer. Aí é que é uma mudança gigante, muito grande, e que nos vai permitir, por exemplo, ter a informação mais disponível, mais rapidamente acessível, mesmo para outros stakeholders que não são só os trabalhadores da REN. Portanto, esse é o principal desafio em termos de sustentabilidade para os próximos anos, para a REN como operador, mas há depois alguns objetivos particulares para a empresa, mas que mais à frente, se calhar, voltamos a falar. Obrigado. De facto, é fundamental e o desafio da transformação do consumo energético, de facto, tem para vocês um desafio acrescido, que é o repensar a rede de transporte à luz daquilo que é a descentralização da produção. Portanto, de facto, não é um desafio bastante interessante. Aqui, também que é um grande consumidor de energia, acaba por ser a Altri. A Altri está ali, na verdade está em dois setores, não é? Porque está na parte da produção florestal e na parte da indústria. Portanto, é uma das grandes indústrias portuguesas. Há coisa de... Foi semana passada, li um artigo de sustentabilidade que referenciava uma empresa de celulose e de papel muito comprometida com, ou alegadamente, pelo menos, comprometida com as causas ambientais, sociais e económicas no setor. Portanto, tinham programas de realização do impacto nas áreas em que atuavam, programas de apoio aos parceiros, neste caso pequenos produtores florestais, criando condições de geração de receita, portanto mais na área da sustentabilidade social, em que geravam receitas através de otimização da utilização dos terrenos, seja para produção de diversas espécies, seja para a apicultura, seja piscicultura, também era referida, portanto várias áreas de rentabilização daquilo que era o património. Portanto, o que eu aprendi com esse artigo, de facto, existe uma forte preocupação das entidades do setor, com as quais podemos aprender e inspirar-nos a fazer, e com iniciativas na área da sustentabilidade, que podem ser replicadas e inspirar outras organizações. Com isto pergunto-lhe sobre a Altri e quais é que são os desafios e objetivos que a Altri tem na área da sustentabilidade. Claro. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar nos vossos eventos. Conhecemos a empresa em questão, que fala, penso que sei qual é, e nós, tenho o prazer e... É Suzano, não é? Pronto. Empresa brasileira. Sim, mas outras empresas do setor estão a fazer o mesmo percurso e nós não estamos atrás, nem estamos aquém dessas empresas, felizmente. Digo isto com uma resposta com bastante solidez, porque estamos a fazer um percurso muito semelhante. Nós internamente temos naturalmente programas programas internos que visam aumentar o nosso capital natural e defender a sustentabilidade a nível geral. E enquadramos todos os nossos objetivos
dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. Que, para não inventarmos mais nada, acho que é o mais fácil, quase todas as empresas estão a fazer, entre as quais a que referiu. No nosso roteiro de sustentabilidade deste ano já temos esse enquadramento. Dos 17, se não me engano, são 17 Objetivos de Sustentabilidade, vamos chamar aqui ODS, que é a sigla que é utilizada. Selecionámos 7, são os 7 que achamos que são mais relevantes para a nossa atividade e aqueles em que podemos contribuir para a sustentabilidade, e desses 7 objetivos estabelecemos metas muito sérias e colocámos no relatório, à semelhança da empresa que referiu. Podemos estar só 1 ano, 2 atrasados, mas vamos nesse caminho. E também devo de referir outra coisa mais específica da empresa que pertenço, porque a resposta que dei diz respeito ao Grupo Altri e eu sou um dos diretores da Altri Florestal, a empresa que faz a gestão florestal e que também se compromete com o abastecimento de favelas das 3 fábricas da Altri. Esta empresa específica também tem um programa interno próprio que chamou Altri Diversity, que está nitidamente, naturalmente enquadrado no programa do grupo. E diz respeito mais ao ODS 15, se não me engano, que é do aumento da biodiversidade, da proteção da vida da terra. Este programa é um programa interno, feito na casa, e aqui um pouquinho em jeito de responder um pouquinho fora da caixa. O grande desafio, como perguntou por desafios, o grande desafio das empresas neste momento, sejam elas públicas, sejam elas privadas, é ter equipas boas, formadas, com consciência ambiental. Isso não se consegue de um momento para o outro. Cada membro da equipa tem que perceber que não estamos num momento em que a sustentabilidade é moda, mas estamos num momento que é dos últimos momentos que temos para mudar alguma coisa. E isso deve acontecer nas empresas, nas instituições públicas, nas escolas, onde for. E felizmente temos na Altri temos a felicidade de ter uma equipa que é capaz e que pensa assim. E que esta cultura ambiental não vem simplesmente de cima para baixo, também vem, mas também vem de baixo para cima em vários sentidos, no organigrama, falando do organigrama. E o programa Altri Diversity que nós elaboramos é um programa exigente que foi feito conjuntamente com a administração, direção e áreas de gestão, e é apoiado inteiramente pela nossa Comissão Executiva, a Comissão Executiva da Altri. Eu não sei se quer que refira umas metas, ou posso referir mais à frente. O que entender adequado. Pronto. De referir, por exemplo, um dos objetivos mais importantes que nós temos, apesar de sermos uma empresa florestal e que gera, sobretudo, áreas de produção florestal, é a duplicação até 2030 das nossas áreas de conservação. Entendendo que as áreas de conservação e as áreas de produção devem andar par a par e que não existe uma coisa sem a outra. E isso já é um compromisso nosso, vindo desta equipa de trabalho e que está publicado no nosso relatório. Muito bom. Olha, eu já quero dizer que fico inspirado com os vossos desafios, e nomeadamente é bom saber que não estamos atrás daquilo que melhor se faz na indústria e é importante, ou seja, eu olho para isto e abraçar 7 ODS já é obra, e atrasados ou não, eu não faço esse juízo. Não, acho que estamos a tempo, perfeitamente a tempo. Eu acho que nunca é tarde para darmos um passo no caminho certo. E, portanto, nesse sentido, quero dar os parabéns, acho que é relevante. Já fui respondendo aqui algumas questões sobre aquilo que são as ações que vocês têm em curso, mas eu acho que é importante podermos detalhar. Portanto, eu agora lançava aqui uma nova ronda aqui a vocês 4, sobre as ações que têm em curso. E agora, na ordem inversa, devolvi já a palavra ao engenheiro Luís Ferreira, para nos falar sobre as ações que têm em curso no sentido de atingirem esses objetivos que definiu. Muito bem. Vem um pouquinho no seguimento da resposta que dei anteriormente, agora concretizando um pouco em metas e objetivos mais específicos. Nós temos, os nossos ODS são sobre a redução do consumo da água, temos objetivos de redução em metade do consumo da água, apesar de já termos um benchmarking no setor, como indústria, do mesmo setor, comparando com outras indústrias do mesmo setor. Temos objetivos de redução de emissões,
a nível geral no nosso grupo. Temos objetivos também de caráter mais social, temos um objetivo interessante de igualdade de género, temos um objetivo de aproximação dos acidentes de trabalho a zero, que é um caminho que temos que prosseguir. O zero não deve ser aqui simbólico, o zero devemos entender como uma meta. Consigamos uma boa meta, no que diz respeito à segurança, não é? Se zero acidentes é uma boa meta. Exatamente. E depois temos naturalmente os objetivos que dizem mais respeito à empresa a qual pertenço, que são os objetivos de biodiversidade. E aí temos metas muito concretas. Uma delas foi aquela que já referi, a duplicação da nossa área de conservação até 2030. Nós temos cerca de 7.900 hectares de área de conservação, cerca de metade dessa área são habitats classificados e, e áreas com altos valores de conservação. Portanto, estão a um nível ainda superior. Queremos duplicar essa meta. Para além disso, as áreas de conservação que temos e que têm algum potencial e que ainda não são aquilo que pretendíamos, que desejaríamos, temos também um programa para melhorá-las e para reabilitá-las de forma a entrarem na classificação de altos valores de conservação. Outra meta que temos, também muito importante, temos uns viveiros florestais, dentro de uma empresa que é subsidiária para a Alta Florestal, que é os viveiros do Furadouro, produzem sobretudo plantas de produção florestal, mas queremos aumentar drasticamente a produção de plantas autóctones e cedê-las a projetos externos, consumi-las naturalmente internamente, devido aos projetos que mencionei, mas que queríamos aumentar. Temos inclusive projetos bastante interessantes de aumento de produção de medronheiro e de sobreiro, que são as duas plantas autóctones mais pretendidas neste momento no mercado. Depois temos ainda outro objetivo muito interessante, que aumentar um conceito que não é bem nosso, e já existe, que é o Estação de Biodiversidade. A Estação de Biodiversidade é um local que tem uma riqueza de biodiversidade tal, um alto valor de conservação tal, que merece ser preservado e visitado. Temos neste momento quase 4, mas queremos aumentá-las para 15 até 2030. Portanto, são locais que devemos preservar, melhorar se possível, se necessário, e também proporcionar com percursos pedestres, trilhos pedestres, abri-los ao público, para que o público possa usufruir um pouco da natureza e da riqueza ambiental desses locais. Muito bem, muito bem. Acredito, já fez esperada que se revê em alguma destas ações? Sim, muitas são iguais, são parecidas. Sim, na parte florestal que estamos a trabalhar. Nós há muitos anos que trabalhávamos na área, mas este ano decidimos formalizar ainda mais os nossos compromissos com os objetivos de ESG. Por exemplo, este ano no Investor Day, no Dia do Investidor, ficou plasmada qual é a nossa estratégia para os próximos anos relacionada com a sustentabilidade. Não vou entrar em muito detalhe, mas eu aqui destacava aqui alguns aspectos que são relevantes. Este ano, pela primeira vez, fizemos emissão de Dividend Green Bonds. Foi a primeira vez que emitimos Green Bonds, que foi um sucesso. Uma operação muito interessante, porque permite perceber, quer os analistas, quer os investidores específicos deste produto financeiro, o que é que eles pretendem de empresas como a REN e das suas políticas de sustentabilidade. Portanto, temos intenção nos próximos anos que a emissão de bonds seja feita sempre em green bonds, porque é um mercado bastante atrativo para nós. Mas, por outro lado, também, como a Altri e a Altri Florestal, nós também temos um conjunto de ações de sustentabilidade que, em macroações, temos um grande objetivo de redução de emissões com gases com efeito de estufa. Portanto, nós temos como meta até 2030 reduzir 50% das nossas emissões, diretas e indiretas. Face a 1990. E em 2040 termos total neutralidade carbónica. Portanto, as nossas operações, teremos que ir compensando as emissões que vamos gerando. Naturalmente, temos sempre emissões associadas à nossa atividade. Temos depois também um objetivo muito interessante associado à igualdade de género. As empresas como a REN são empresas em que a maior parte dos trabalhadores são de género masculino.
tem a ver com a formação de base das pessoas que trabalham lá e, portanto, temos como objetivo que 1/3 dos First Line Managers, portanto, os diretores de primeira linha, sejam, no mínimo 1/3 sejam mulheres, portanto, criando uma cultura interna de igualdade de género e de captação também de talento feminino para trabalhar aqui na empresa. E depois temos um conjunto de ações relacionadas com a nossa presença no terreno. E aí temos um conjunto muito grande de ações do ponto de vista ambiental, associadas à biodiversidade, a utilização de tecnologia, a utilização de projetos de inovação, de promoção da biodiversidade e de detecção, por exemplo, da monitorização dos impactos que estamos a ter na avifauna. Temos pelo menos 2 projetos muito interessantes nessa área, que estamos a trabalhar com tecnológicas para percebermos como é que podemos fazer essa monitorização. Temos outras ações previstas relacionadas com a nossa presença florestal no território, não é? A REN é das principais empresas que gera a rede secundária de incêndios florestais e, portanto, tem uma obrigação legal, mas queremos ir muito mais para além disso. Nós já fazemos muita reconversão do solo, mas agora por baixo das nossas linhas e por cima dos nossos gasodutos, portanto. E agora queremos fazer essa reconversão do solo noutros territórios, em conjunto com as câmaras municipais, e é esse também um dos objetivos que queremos ter no próximo futuro, relativamente à sustentabilidade. E depois há um tema que se liga muito ao evento que estamos aqui hoje, que é a relação com as comunidades. O que é que nós temos vindo a ver ao longo dos anos é exatamente esta questão de que quando nós temos um projeto de licenciamento ambiental, no passado o envolvimento era feito de uma forma, hoje em dia o envolvimento é feito de uma forma completamente diferente, as pessoas estão muito mais bem informadas e, como nós dizemos dentro da casa, nós antigamente levávamos umas plantas em papel, hoje levamos um computador e um rato e passamos o rato às pessoas para elas poderem mexerem no SIG, mexer na informação que temos, na informação georreferenciada, nas projeções daquilo que vai acontecer no território, porque cada vez mais as pessoas estão à espera disso, estão à espera de poder, naquele momento, analisar qual é o impacto que a nossa infraestrutura terá ou não na sua propriedade e na sua habitação. Por isso, há um conjunto muito grande de iniciativas, eu aqui só destaquei algumas, elas estão públicas, portanto elas podem ser consultadas, mas abarcam bem todos os vetores e também, muito importante no caso do setor de energia, também o papel que temos na sociedade. E esse papel é indiscutível, vamos continuar a trabalhar nesse domínio. Sempre a inspirar. Engenheiro Moraes, explique-nos lá também sobre as ações em curso nas Emas de Beja, que entenda que sejam oportunos também partilhar. Claro, com todo o gosto. Bom, de facto, nós, por comparação com as outras intervenções, de facto temos aqui um problema de escala no sentido de somos mais pequenos, não é? E, portanto, operamos num território mais reduzido e somos uma indústria de rede, não é? Portanto, tudo aquilo que nós pensemos em fazer no futuro é sempre suportado por aquilo que conseguimos fazer na nossa rede. E, de facto, a infraestrutura é uma das nossas preocupações e, portanto, ter a infraestrutura a funcionar em boas condições é, digamos, um instrumento essencial para nós podermos distribuir água e, portanto, a recolher as águas residuais, que é esse o nosso papel principal. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos, digamos, 2 preocupações, 2 objetivos e, portanto, um deles, quer outro, já estão neste momento em curso, mas um que nos preocupa muito e centra muito as nossas atenções agora, sem grande detalhe, é, no fundo, criar uma nova forma de introduzir água, portanto, na cidade o maior aglomerado urbano que nós servimos. Falámos há bocadinho da questão do Alqueva e do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, e isso, somado a outras 2 características, fará eventualmente de Beja a capital de distrito com maior número de origens à sua disposição. Nós, neste momento, conseguimos, portanto, captar água indiretamente em Alqueva, portanto, no empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Conseguimos, que já tínhamos anteriormente, portanto, ser servidos pela Albufeira do Roxo, que tradicionalmente era uma das origens que abastecia Beja, essa infraestrutura mantém-se à disposição, e depois temos um conjunto de captações subterrâneas muito significativas na zona envolvente da cidade, que são utilizadas também pontualmente, ali com um rácio de mistura em relação a outro tipo de águas. Isto para dizer, e é uma expressão que eu utilizo lá muito, temos quase toda a água deste mundo às portas da cidade, mas precisamos de reforçar a capacidade de colocar essa água dentro dos reservatórios da malha urbana para duplicar, digamos, a ligação que já existe e, portanto,
por um lado, estarmos preparados para um problema de uma ruptura de grandes dimensões que possa pôr em perigo a continuidade desse serviço, mas ao mesmo tempo, e essa é uma grande preocupação, acompanhar a evolução que a cidade e a região têm tido na fixação de água a indústrias, que são um grande consumidor de água e, portanto, que vêm muito naquilo que tem sido feito na agricultura em todo o perímetro de Alqueva e, portanto, nós neste momento temos em fixação ou com intenções de operadores na agroindústria, na área do embalamento, na área do processamento de frutas, na área portanto, que produção de produtos derivados da azeitona, de conservas, portanto, todo um conjunto de atividades que tradicionalmente não exigiam e que agora estão a criar uma pressão em termos de procura de água. E, portanto, para a sustentabilidade da infraestrutura, para a sustentabilidade do serviço e para continuar a garantir este fornecimento de água em condições de fiabilidade e, portanto, sem perdas de água que provoquem, digamos, uma pressão excessiva no meio, precisamos de ter a atenção nesta infraestrutura. Depois há outro projeto que nós temos em curso, que tem a ver com a gestão integral do ciclo urbano da água. E o que é que nós queremos dizer com isto? Há alguns anos atrás, um bocadinho em contraciclo com o que se fazia na altura, mas que se veio agora a provar que afinal o caminho foi este, foi integrar as águas pluviais na gestão da água e na gestão das águas residuais. Nós temos agora o Pensar, porque começou no fundo a aproximar a integração da gestão das águas pluviais juntamente com as outras duas fileiras da água, chamemos-lhe assim, mas nós fomos pioneiros há 12 anos atrás, quando no fundo propusemos ao município que o município nos delegasse também a competência da gestão das águas pluviais. Foi uma discussão muito interessante com a ERSAR na altura, pronto, estas coisas de sermos pioneiros, já havia experiências destas a norte do país, mas no sul não havia. E de facto isso foi muito importante e fechámos uma parte da componente. A outra componente que nós queremos mesmo gerir em conjunto com o ciclo urbano são as linhas de água em meio urbano. Também não é uma coisa absolutamente inovadora, já se faz com muito sucesso noutros sítios e nós queremos muito fazer isso. Para já porque achamos que temos know-how, temos equipas, temos meios mecânicos, enfim, e conseguimos fazê-lo bem, mas também conseguimos tirar partido e proveito daquilo que podem ser linhas de água, mais uma vez numa região de escassez, e que podem, dentro de uma cidade como a nossa, ter um impacto positivo muito grande, sendo que parte dessas linhas de água, no fundo, já pertencem à rede de drenagem de águas pluviais. E, portanto, aqui estamos numa perspectiva também de sustentabilidade ambiental e, portanto, dar uma gestão diferente a essas linhas de água, que no fundo também não são muitas, mas que atravessam a cidade e algumas freguesias rurais e, portanto, têm uma expressão até do ponto de vista social do aproveitamento que se pode dar a essas linhas de água e não serem meros canais de escoamento de água e, portanto, temos esse processo em curso. Também tem aqui uma componente política associada e, portanto, é preciso que se reúnam consensos para que consigamos, no fundo, cumprir esse objetivo também. Eu começo aqui a fervilhar em ideias com o que vou ouvindo, por causa que isto é muito rico, que vocês estão aqui a partilhar, e eu não resisto aqui, na passagem para a APA, a levantar 2 ou 3 temas que eu acho que são relevantes, não é? Falar aqui sobre a captação das águas, e as águas, como recurso em si, são geridas pelos ARHs, ou as ex-ARHs que estão dentro daquilo que é a esfera de atuação da APA, a questão da utilização intensiva na agricultura, nomeadamente a produção de olivícola, não é? Portanto, temos ali que os resíduos da azeitona são altamente contaminantes para o solo. E um dos desafios de sustentabilidade que existe é o que fazer com aqueles resíduos. Sei que já há alguns projetos em curso que conseguem transformar e valorizar esse resíduo. Mas isto leva à questão da contaminação dos solos, que falámos há pouco também, e que também é um estas coisas todas relacionadas, não é? Eu lia também, até num artigo, que também é difícil para a APA, com a quantidade de captações que existem, não é? Umas de expressão, vamos chamar assim, organizacional, empresarial, das empresas que o fazem, mas até outras de índole particular, pessoas que têm o seu furo e captam a água. Eu diria que é um desafio colossal assegurar a qualidade da água para esta gente toda, porque é impossível, diria eu, não sei, mas pergunto,
conseguir assegurar a qualidade da água de todas as pessoas, não é, que o fazem para consumo próprio, que ainda existem. Se possível, não é, enquadrar isto dentro das ações que vocês têm em curso na área da sustentabilidade. E no caso de Beja, podíamos também ter referido que é uma das localizações pioneiras em projetos de reutilização de água. Há dias visitava a ETAR de Beja, em que estava a ver precisamente aquele vosso projeto piloto, em que, no fundo, temos que criar aqui, sobretudo em zonas de escassez, como é o caso do sul do país, a possibilidade das águas que são, no fundo, utilizadas para consumo humano, alguma delas, ela tipicamente é tratada e devolvida ao meio, ao rio, mas pode ser devolvida com qualidade à produção agrícola. E, como disse então Évora, é um bom exemplo deste piloto, muito encorajador ali. A ideia, no fundo aquilo que estava a dizer, o Marreiro é uma coisa muito importante, que é o seguinte: o segredo da gestão do território é tentar fazer com que esta gestão seja o mais integrada possível. Porque quando nós gerimos de forma integrada o território, independentemente de sabermos se é uma, duas ou 10 entidades, e confesso que, do ponto de vista do Ministério do Ambiente e da APA, é irrelevante saber se são 10, se são uma ou se são duas, qual é o problema que temos que resolver e todos aqueles que para ele concorrem arregaçar as mangas. Mas a gestão integrada não se faz, e portanto faz todo sentido este debate, sem termos informação fiável. Eu há uns anos atrás, um tema que é de conhecimento público, foi evidentemente aquele enorme desafio que foi o desafio da Legionela ali na zona de Vila Franca de Xira. Na altura, não tenho problema em dizê-lo hoje, fiquei naquelas primeiras horas, fiquei um bocadinho chocado, porque estávamos a olhar para o território para tentar perceber de onde podiam estar as fontes de emissão potencial de aerossóis que, por sua vez, podiam ter legionela, quando estávamos a olhar para mapas, lá está, mais uma vez, físicos, a telefonar para a ERSAR a perguntar onde é que estão os mapas. Isto devia ser informação que devia estar disponível já mesmo em 2015, 14, 15, à distância de um clique. E depois de um par de horas de fazer telefonemas, as coisas lá chegaram à distância de um clique. Portanto, este componente de agregar informação, de tratar informação, de disponibilizar informação, acho que devíamos todos cada vez mais trabalhar para isso mesmo. E eu, por isso ia aqui dar nota de, por exemplo, só no caso da APA, tinha aqui só 10 exemplos de sistemas que já existem hoje e que estão a ser continuamente aperfeiçoados, e é de informação disponível ao público. Tudo isto que eu vou dizer, com exceção do último, são coisas que já são disponíveis hoje aos utilizadores. Nós utilizamos uma expressão inglesa que é o flagship. Portanto, o sistema a bandeira da APA em termos de informação geográfica é uma coisa chamada SNIAM, Sistema Nacional de Informação de Ambiente. E se o juntarmos com o SNIR, que é o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, temos aqui os dois principais sistemas de acesso a toda a gente em termos de informação de ambiente em Portugal. Não há nada, aliás, que exista em qualquer outra fonte que chegue perto do número de utilizadores e de informação lá disponível. Está constantemente, com certeza. É uma parceria com a ESRI, vem de sempre nesta matéria e com outros providers. É um sistema continuamente em atualização. Eu se quero saber, por exemplo, em Sines, quais são os diferentes atores naquele perímetro industrial, em termos de licenças ambientais, em termos de questões de ordenamento do território, à distância de um clique, esta informação está disponível. Atenção, não é toda a informação geográfica relevante para aquelas localizações, porque senão isto era outra tarefa para outra entidade. Mas em termos ambientais, é claramente um sistema de utilização generalizada, universal. Falei há pouco de um sistema de qualidade do ar, o QUALAR, ou seja, é um sistema de modelação da qualidade do ar, mas que depois é decantado geograficamente e que as pessoas podem clicar. Não é em todos os metros quadrados de território, mas na sua terra podem tipicamente saber qual é a qualidade do ar de hoje para amanhã, em termos do forecast que fazemos. Ao nível do licenciamento, e a APA licencia anualmente centenas de milhões de utilizações, incluindo na água, todas as licenças já estão hoje em dia, como eu costumo dizer, sigadas. Isto quer dizer, então, que, por exemplo, uma pessoa que pede uma licença de um furo, já pode hoje introduzir as coordenadas desse mesmo furo. Ou melhor, pode, com o rato, apontar e ali aparece imediatamente a coordenada. Antigamente tinha que ser à mão e nós tínhamos que verificar, enfim, é muito mais fácil, perdem-se dias e dias e dias só numa tarefa tão simples como esta. E podia falar de dezenas de outras legislações. O sistema de licenciamento integrado na área do ambiente e o licenciamento único ambiental estão hoje com 13 licenças lá metidas, centenas de milhares de utilizadores todos os dias. Outro exemplo, muito importante, também sigado, é a monitorização costeira.
o COSMO, que é o primeiro programa de monitorização da costa portuguesa, continental, que tem cerca de 5 anos de vida. Obviamente é recolhida informação no terreno todos os dias, por drone, por observação. Isto é tudo SIGAD, isto é tudo metido em sistemas de informação geográfica para efeitos de tomada de decisão. E vou dar um exemplo, para mim é paradigmático disto que estamos falando. Há 4, 5 anos atrás, caiu um pedregulho gigante ali na zona de Óbidos, que foi monitorizada, sabíamos que ia cair e quando caiu, imediatamente o que se verificou é que aquela arriba, isto é sul da Lagoa de Óbidos, reconfigurou a linha de costa, fisicamente. Mas do ponto de vista de gestão, como é que isto era feito antigamente? Podia demorar meses. Uma pessoa fazia uma medição, depois mandava uma carta, depois alguém tinha que verificar e autorizar e tudo mais. Hoje em dia, fez-se em 2 dias. E, portanto, isto só se faz com sistemas de informação geográfico e com uma capilaridade da informação que permite com que nós consigamos, quase ao centímetro, saber o que aconteceu neste caso. Isto é muito importante porque, de facto, a costa portuguesa, com a erosão e com o galgamento, tende, em algumas zonas, a mudar muito mais depressa do que, se calhar, a capacidade humana clássica de andar a mexer em cartas, como é evidente. Outro exemplo, que também já vai ficando conhecido, o sistema de informação Infopraia, que, no fundo, os semáforos nas nossas praias, que aliás, também colaboramos convosco e com outros parceiros, enfim, tornou-se hoje, por excelência, o sistema de informação em termos de sabermos se as praias têm muito pouco ou mais ou menos gente, começa a ser também um flagship. Nós fazemos planos de gestão de água, planos de gestão de resíduos, planos de gestão de seca, planos de gestão, planos de praia. Tudo isto é feito com informação geográfica. Não seria, aliás, possível fazer de outra maneira. Mas isto o que quer dizer é que os decisores, quando estão a olhar para um plano de orla costeira ou quando estão a olhar para um plano de praia, não leem as 100 e tal páginas a descrever o que lá está. Olham para o mapa que é gerado pelo SIG. Porque isso é que lhes permite ter uma visualização imediata dos diferentes usos, como é que estão arrumados, por exemplo, numa lagoa, como é que estão arrumados os mariscadores, ou não, ou como é que deviam estar, as diferentes atividades que concorrem para a utilização de um determinado espaço natural. Isto só se faz hoje em dia, obviamente consigo. Para terminar ainda, de produtos externos, as guias eletrónicas de resíduos, que têm cerca de 5, 6 anos, uma aspiração de mais de 15 hoje em dia no país, tal como há as guias de transporte, também há guias de resíduos e conseguimos, por isso, localizar geograficamente, em tempo real, muitas vezes, para onde é que andam os resíduos no nosso país. Continua a ser um desafio, às vezes, saber cada grama de resíduo, mas a verdade é que hoje, e há poucos anos atrás, é o dia da noite. E temos, finalmente, um produto interno, que muita gente também já tem, que é um cadastro de utilizações físicas, propriedades. A APA, por exemplo, que é guardiã de muitas barragens no país, embora não agir a todas, tem também um cadastro, porque tem propriedade que lhe está afeta, de expropriações ou também na rede elétrica e tudo mais, e tudo isso tem que estar cadastrado para que os nossos colegas da Direção-Geral do Tesouro possam tomar as decisões que sejam apropriadas. Nuno, uma vez mais, obrigado. De facto, são bastantes exemplos e bons sobre aquilo que a APA já faz e a enormidade de sistemas que existem. E acredito que muitos deles não sejam, apesar de estarem disponíveis, não sejam de conhecimento de todos. E é para isto também que estes eventos servem. Nós aqui temos 5, não é? Mas do outro lado do ecrã estão dezenas de entidades, ou diria eu até centenas de entidades, da comunidade ESRI, que nos estão a ouvir e que estão a ser de alguma forma motivadas a pensar sobre o tema e fechando aqui o rol de perguntas, e rápido, porque o nosso tempo também já vai curto, que o tempo voa, pergunto-vos de que forma é que a ESRI Portugal, a tecnologia ESRI, mas também a comunidade de utilizadores, pode ajudar-vos no atingimento dos vossos objetivos? Ou de que forma é que vocês entendem que podem ajudar também podem até usar exemplos entre vocês, não é? Ou de outras organizações, câmaras municipais, entidades gestoras de águas, está aqui representada, empresas, indústrias dos mais diversos setores, defesa, segurança, proteção civil, esteve aqui esta manhã também que apresenta no nosso evento, portanto, transportes, utilities, energia, telecomunicações, portanto, é uma comunidade vastíssima, não é? E a colaboração é fundamental, porque o desafio da sustentabilidade
não se resolve um a um, então, não é cada um por si. A colaboração é fundamental para conseguirmos criar sinergias e, em algumas situações, até ganhar a escala que seja necessária para atingir esses objetivos. Não é? Portanto, ou seja, estamos a falar de qualidade do ar, claramente que a incorporação de informação proveniente de outros sistemas, de outros players que também estejam a recolher informação, pode ajudar a criar maior rigor ou maior precisão na informação que existe. Mas existem inúmeros exemplos, portanto, mas vocês terão na vossa cabeça outras ideias, e isso é que é importante aqui deste debate, e assim, muito sucintamente, tipo, telegráfico, 1, 2 minutos, em que é que a tecnologia ESRI, os sistemas de informação geográfica, a ESRI Portugal e a comunidade de utilizadores podem ajudar. E aqui, alterando aqui a ordem, começava já aqui pelo Rui Marreiros, engenheiro Rui Marreiros, que forma é que podemos ajudar como comunidade, tecnologia e organização? Claro que sim. Eu acho que a melhor forma de continuarmos e de nos poderem ajudar é, de facto, continuarmos a trabalhar como temos feito até agora. Eu diria que se alguém considerar a EMAS de Beja como um caso de sucesso, uma das razões... Nós consideramos, já várias vezes. Uma das razões desse sucesso é a ESRI, de facto, porque é um parceiro tecnológico. Nós temos vários e, obviamente, cada um, na relação que tem connosco, tem um papel absolutamente fundamental. Mas o suporte que a ESRI nos permite criar na ligação até entre todos, digamos, todos os intervenientes no nosso dia-a-dia é uma ferramenta absolutamente fundamental e, portanto, eu acho que esse é o suporte. Mas hoje, quando vinha para cá, estava a escrever assim umas notas e escrevi 4 palavras exatamente para, no fundo, caracterizar a relação entre a EMAS de Beja e a ESRI. Uma delas é o suporte, foi isto exatamente o que eu acabei de dizer agora. Portanto, nós temos toda a nossa atividade operacional e comercial suportada em sistemas de informação que estão ou na ESRI ou em sistemas que estão ligados com a ESRI. E, portanto, é indiscutível a continuidade dessa relação e sentimos sempre, e nem sempre é assim, a flexibilidade do outro lado. Portanto, para nós também é importante termos uma relação flexível de discutir, de analisar produtos e, portanto, porque muitas vezes isso não acontece e portanto, bloqueia muito falar que a gente se entende, não é? E daquele que é o crescimento que nós temos feito. Eu diria, felizmente, algumas incursões em áreas que não são absolutamente tradicionais naquilo que é o setor da água, digamos, mais fechado, e isso também só é possível porque os nossos parceiros nos acompanham nessa tentativa. Depois a inovação, que liga exatamente o que eu acabei de dizer agora. Portanto, nós quando saímos da nossa zona de conforto, e saímos nesta questão das linhas de água, saímos na prestação de serviços ao cliente na área do laboratório e uma série de outras coisas, saímos da zona de conforto que é tradicional, inovámos e a ESRI esteve sempre connosco, até na disponibilização de novas. Um caso que parece não ter nada a ver, nós fomos desafiados há 2 ou 3 anos atrás por uma unidade local de saúde do Baixo Alentejo para criar com eles uma ferramenta para podermos identificar zonas de ocorrências de mosquitos, numa altura em que houve um problema que o mosquito estava... Nós, uma empresa de águas, não teríamos nada a ver com isso diretamente, mas fomos desafiados para isso e disponibilizamos essa ferramenta que foi feita pelos nossos técnicos de SIG com o suporte da ESRI. Portanto, foi um problema que foi resolvido. Eu acho que mais ninguém deve ter pensado em criar uma ferramenta dessa natureza. E o desafio constante, portanto, o desafio que nos é posto e que nos é colocado no dia-a-dia também nos obriga, de facto, é um estímulo para nós. E os nossos técnicos que operam nesta área sentem esse reconhecimento e sentem essa interação e, portanto, isso para nós é um estímulo. Muitas vezes somos nós, do ponto de vista da administração, que os estimulamos a fazer coisas e o inverso também acontece e isso é muito importante para nós, que são os técnicos e os chefes de divisão e quem está no dia-a-dia, que tenta explorar ao máximo as ferramentas e depois pede-nos a nós o suporte para poder avançar com uma ideia, com um teste, com uma nova aproximação à ESRI. Portanto, eu espero que continuemos a trabalhar pelo menos da mesma forma. Pronto, eu agradeço e também lanço o repto, porque também nós também gostamos de desafios. Ótimo. Estamos sempre disponíveis para os receber. Foco saber que existe até a colaboração com outras unidades inesperadas, não é? Com a Unidade Local de Saúde. Acredito que com a Câmara também o existe bastante. Sim, claro. Eventualmente também na APA. G. Luís Ferreira, de forma telegráfica também, que forma é que... Muito sumariamente, a importância da ESRI na nossa vida profissional na ALT é importantíssima. Eu talvez nas respostas anteriores não tenha focado, infelizmente,
mas o SIG está presente na nossa atividade diariamente. Nós já não vivemos sem o SIG. E somos utilizadores muito maduros, já muito antigos de SIGs, tanto que gostamos de chamar de parceiros e não clientes, e acho que tem todo o sentido. Gostamos de ser parceiros. Exatamente. Acho que tem todo o sentido. Mas isto para dizer que nós usamos o SIG em 3 grandes vertentes. Uma que é essa tal mais madura, que é de informação base. Nós temos boa informação base e, ligando aqui rapidamente à sustentabilidade, todas aquelas áreas que nós falámos há pouco, de conservação, os habitats, os altos valores de conservação, estão classificados nessas áreas. Essas áreas sofrem divisões, redivisões, remodelações, e esse é um trabalho diário. Nós temos uma equipa, e há duas pessoas que têm a função de operadora SIG, e que fazem esse trabalho diariamente. Nós temos a política de ter a nossa informação atualizada diariamente, sempre possível, e de forma que sirva de apoio à decisão e que não nos engane em nada, praticamente. Isto para dizer que essa vertente está sólida, mas é um pouquinho a rampa de lançamento para as outras todas. Nós também, já há algum tempo, avançamos na parte da análise. Fazemos análise, por exemplo, construímos cartas de risco de erosão próprias para conseguirmos redimensionar as operações no terreno, prevendo algum risco de erosão. Também temos um grande desafio relacionado com a análise climática. Temos agora, recentemente, acesso a vários dados climáticos e gostávamos de explorá-los mais. Gostávamos de ter previsões das mudanças climáticas e o que é que isso vai afetar o nosso trabalho e a nossa floresta. Isso está presente nas nossas cabeças, porque é uma realidade. Portanto, toda a parte analítica do SIG está a ganhar uma grande dimensão, uma grande importância na empresa. E aí a ESG, naturalmente, pode entrar não só com o software, mas com algo mais, se assim acharmos bem. Claro. Depois, a terceira vertente é a parte da divulgação, a parte da informação diária dos nossos relatórios, que traduzem, em vez de um gráfico, um mapa de um indicador. Isso é cada vez mais necessário e no mundo empresarial é mesmo muito necessário. E nós temos testado, com base no nosso último acordo empresarial, nós renovámos o nosso acordo convosco há uns anos atrás, em vez do acordo clássico de cedência de software, temos algo mais e temos dentro do acordo também alguma formação. E estamos a entrar para áreas como ArcGIS Insights e também estamos a testar a aplicabilidade do ArcGIS no Power BI. Isso para que diariamente nos nossos computadores, nos nossos telemóveis, tenhamos indicadores com a informação geográfica, que oferece aquela dimensão fabulosa para o nosso trabalho que um gráfico, com uma tabela, não oferece. Com certeza. Nós, dentro da comunidade, também temos uma série de utilizadores. Por exemplo, no caso, trabalhamos com bastantes associações florestais, associações de pequenos produtores florestais, que também podem contribuir. Na parte climática, entre a APA e o IPMA, garantidamente que são entidades que podem colaborar, ou as universidades também com quem colaboramos. Estamos sempre disponíveis para fazer a ponte, nesse sentido. Com respeito à tecnologia, o Insights, de facto, que referiu, é uma ferramenta muito diferenciador no que diz respeito à análise exploratória de informação, e cada vez mais há essa necessidade e entidades que estão a explorar essas valências. Outra tendência que existe e que eu acho que é relevante também no vosso setor, e também temos parceiros que podem ajudar-vos também nesse setor, além da ESRI, não só a ESRI Portugal, que tem a ver com a incorporação de inteligência artificial naquilo que são as análises que queremos fazer. Portanto, quando queremos projetar, então quando estamos a falar de cenários com muita informação, e cada vez mais temos informação disponível, isso vai ser fundamental. Mas eu não me vou alongar porque o tempo é curto, e portanto passava já ao Engenheiro Francisco Parada, se nos puder partilhar, é muito rápido. Que entende que nós precisamos contribuir. Não apenas a ESRI Portugal, mas a comunidade em si. Sim, foi nessa perspectiva até que eu pensei até um pouco mais na comunidade, até percebendo os desafios que temos. Acho que já foram ditas coisas muito importantes, portanto não vou repetir algumas que foram ditas, mas eu diria que há aqui duas palavras que para nós são muito importantes, que é a integração dos sistemas e a integração de um conjunto de tecnologias que podem ser úteis. Isso é fundamental. E, portanto, há um desafio muito grande e há uma necessidade muito grande de integração. Eu já vou dar um exemplo de vários sistemas para
para um objetivo final e depois, no nosso caso e nas empresas como os operadores de transporte, já foi aqui referido, a analítica e os dashboards e a informação de gestão começam a ganhar uma preponderância enorme porque cada vez mais utilizamos o SIG como um sistema de apoio à nossa decisão. O nosso sistema de prevenção, alerta e atuação para os incêndios rurais, que acaba na sexta-feira, entramos em modo stand-by até ao próximo ano, funciona hoje em dia com base em SIG, com envio automático de alertas, envio automático de e-mails, envio automático de SMS, em colaboração com a ESRI, e foi montado integrando esse sistema todo. E eu acho que são as áreas onde nós vamos trabalhar. Dava aqui só 2 exemplos, um era esse, e nós achamos que daqui para a frente tudo aquilo que utilizaremos em SIG terá que ter esta integração. Não já falou da inteligência artificial, há muitos ativos, há muita informação e precisamos tratar essa informação também em SIG. E depois também estarmos aqui disponíveis para os desafios que nos surgem. Eu vou dar aqui outro exemplo, agora um desafio que nos foi proposto pela APA durante a pandemia. As avaliações de impacto ambiental têm sempre umas visitas das comissões de avaliação e durante a pandemia essas visitas foram suspensas, por razões óbvias. E a APA pediu-nos se podíamos fazer um pequeno filme do local para depois apoiar a comissão de avaliação na avaliação, já que não podia deslocar-se ao local. E nós não fizemos um pequeno filme, nós fizemos um pequeno filme em drone, mas com informação georreferenciada. Isto é, permitiu à comissão de avaliação, com imagens reais de drone e ao mesmo tempo a projeção naquelas imagens dos corredores que estavam em análise, das condicionantes, dos locais de interesse que teriam que ser avaliados. Isto foi feito dessa forma. O que é que eu quero dizer com isto? Acaba por ser uma utilização adicional da nossa informação num modo que nós nunca antes tínhamos pensado, que era utilizar mesmo imagens reais, projetando, portanto, imagens reais que foram georreferenciadas para depois permitir a integração natural. E, portanto, só para dar esta ideia que o próprio SIG tem um potencial que nós fomos, entre aspas, forçados a descobrir por razões de necessidade. E eu acho que para os utilizadores e para os developers e para todos aqueles que trabalham nesta área, a informação a transmitir é fundamentalmente esta, é que o caminho que as empresas precisam é um caminho de mais integração, maior usabilidade e, como já se falou, analítica e informação de gestão. Muito obrigado. Dr. Nuno Lacasta, eu agora vou inverter a questão, porque de início falámos que os objetivos de sustentabilidade da APA são os objetivos do país. E eu, se calhar, em vez de lhe perguntar, eu vou-lhe perguntar ao contrário, o que é que a nossa comunidade e o que é que a ESRI e a ESRI Portugal pode fazer para ajudar a APA, no sentido de nos ajudar a atingir os objetivos do país? Bem, esta noção de comunidade é central, porque nós todos percebemos que temos todos muita informação. Alguma dessa informação eu continuo a acreditar e a trabalhar no sentido de assegurar que ela é disponível a toda a gente imediatamente. E nós não estamos lá ainda. Há pouco antes deste evento, em off, falávamos que, por exemplo, as cartas de REN, Reserva Ecológica Nacional, deviam estar já disponíveis à distância de um clique. E a verdade é que não estão. E isso é fundamental para tomar todas as decisões que estamos para aqui falando em termos de localização de atividades, esta ou aquela no país. Ou seja, conseguirmos assegurar que a informação gerada top-down e gerada bottom-up é agregada e depois, muita gente, depois da agregação desta informação, muita gente pode aqui gerar produtos comerciais, encantado da vida, não tem nada a ver com isso. Há outra informação, pelo contrário, que gera produtos de utilização livre. Do ponto de vista do Estado, isso também é óbvio para mim. A questão da interpretação é muito importante, cada vez mais, e a comunidade pode ajudar a interpretar. Não falámos ainda exatamente disto, embora esteja subjacente àquilo que temos vindo a dizer, mas é assim, cada vez mais, isto não é fácil, nós já tentámos fazer aqui, partir um bocadinho de perder horas a pensar em que medida é que nós podemos, por exemplo, criar uma mecânica de interpretação, de valoração, aliás, do relatório de Estado do Ambiente, que é produzido anualmente. Porque uma coisa é apresentar estatísticas, número de veículos verdes em Portugal, ou uma estatística sobre a área de agricultura biológica. A outra é pegar neste dado bruto e depois interpretá-lo. E fazê-lo em jeito de comunidade e não só
da APA, a achar porque é que a agricultura biológica não tem tanta penetração versus a agricultura mais... Quer dizer, se pusermos as comunidades, e acho que há espaço para isso, e há experiências um bocadinho lá fora em que fazem isso, para mim era muito interessante. Até por outra razão. Porque as pessoas, nomeadamente nas redes sociais, estão a fazê-lo todos os dias. Portanto, em que medida é que, utilizando a inteligência artificial, como dizia, nós podemos puxar essa informação, fazer data mining, ou opinion mining, obviamente segregá-la quando apropriado, porque há muita opinião que não é substanciada, e acrescentar aqui valor. Outra matéria que eu gostava de referir foi, de uma forma que vocês disseram, eu aqui utilizo outra expressão, mas é a mesma coisa, os visualizadores. Falou-se dos dashboards e tudo mais, mas nos visualizadores precisamos de continuar a acrescentar valor para serem muito mais user-friendly do que já são hoje. E objetivos. Muito mais objetivos, em que uma pessoa consiga, de facto, com muita facilidade, puxar as layers, tirar as layers e fazer este tipo de reflexão. Portanto, visualizadores cada vez melhores. A comunidade na geração, no tratamento, na disseminação da informação e na sua interpretação, acho que são áreas nas quais vamos inevitavelmente trabalhar nos próximos tempos. O tempo voou. Esta hora permitiu-nos conhecer o compromisso das vossas organizações com sustentabilidade. Eu estou convicto que isto vai servir de inspiração para toda a comunidade a repensar aquilo que são os seus objetivos, ajudá-los a definir também e também perceber de que forma é que podem colaborar nos objetivos comuns. A transição para uma sociedade sustentável, de facto, só é possível através de uma forte colaboração entre setor público e setor privado, colaboração que envolva as empresas, que envolva o cidadão, e, portanto, o meu cumpre-me, neste contexto, agradecer a vossa disponibilidade para desafiar a comunidade também nesse sentido, partilhando através da vossa experiência, e, portanto, sendo que a colaboração faz parte daquilo que é o atingimento deste objetivo, é também o propósito da nossa conferência. O Encontro de Utilizadores ESRI é um fórum onde nós partilhamos o que de melhor se faz na comunidade de utilizadores, a paixão com que o fazemos e o impacto que isto tem na nossa sociedade. Portanto, é isto que vamos continuar a fazer da parte da tarde, com as sessões paralelas, que vão ser suportadas por dezenas de apresentações nos mais diversos setores, e vão mostrar como é que nós conseguimos inovar em tempo de crise ou fora de crise para construirmos um mundo mais sustentável. Obrigado a todos e estamos de volta às 2h30 para o LE.